base para a mensagem desta manhã. Atos capítulo 19, versículo 20. Destacamos este versículo, mas vamos falar algo a respeito do contexto no qual este versículo está inserido. Nos diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Podem se assentar. Crescendo e prevalecendo é o tema da mensagem desta manhã. Nós estamos, neste mês, estaremos realizando a campanha de missões estaduais. No decorrer deste mês, no contexto dos cultos, os irmãos estarão recebendo informações acerca da obra missionária que é realizada pela nossa denominação no estado de São Paulo. No mês de março, nós realizamos a campanha de missões mundiais, que teve como objetivo levantar condições financeiras, recursos financeiros, para investirmos na obra missionária ao redor do mundo. Na verdade, nós não fizemos no mês de março, nós protelamos para realizar aquela campanha no mês de abril. Agora, neste mês, nós vamos estar realizando a campanha para levantarmos recursos para investirmos na obra que está sendo realizada no estado de São Paulo. Os irmãos vão estar recebendo muitas informações acerca desse trabalho. Temos novos irmãos na igreja e eles vão receber as informações de como nós realizamos a obra do Senhor a nível de denominação. Pois bem, nós escolhemos este texto para fazermos a abertura, digamos assim, oficial da nossa campanha. E mostrar de que maneira a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Porque nós estamos na sequência desta obra que se iniciou aqui. Nós estamos no mesmo espírito, realizando a obra do Senhor para alcançarmos as pessoas, de modo que elas venham ter um encontro pessoal com Cristo e que as suas vidas sejam transformadas. Mas vamos analisar de que maneira a obra prosseguia neste contexto, para que possamos encontrar aplicações práticas para desenvolvermos a obra nesta sequência. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O Evangelho é o mesmo. Sempre foi o mesmo. A obra do Senhor, então, deve prosseguir no mesmo ritmo de quando ela foi iniciada. Mas, muitas vezes, isto não ocorre. Nem sempre acontece o mesmo. Enfrentamos dificuldades no decorrer da obra, enfrentamos problemas e muitas vezes nos esfriamos em relação a esta obra. Eu pergunto, se o Evangelho é sempre o mesmo, se a raça humana não mudou de coração e os pecados a serem vencidos são os mesmos, por que muitas vezes enfrentamos dificuldade para implantar a palavra de Deus, de modo que ela venha crescer poderosamente e prevalecer nos corações das pessoas? Mas também o espírito que agia naqueles cristãos é o mesmo que age em nós, igualmente o mesmo. Ele deseja fazer a mesma obra para convencer as pessoas acerca de seus pecados, atraindo-as para Cristo Jesus. Então, nós devemos ter esta consciência. Dispomos dos mesmos recursos
que estes irmãos no passado dispunham. Estamos vivendo uma situação diferente, mas os corações são os mesmos. Os pecados a serem vencidos são os mesmos. Acredito que se nós observarmos como eles agiam e se colocarmos em prática as ações que eles planejavam, certamente seremos bem-sucedidos como eles o foram. Diz assim o texto que nós destacamos: assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Assim, está indicando o modo pelo qual a obra era realizada. Descrito nos versículos anteriores. Então vamos considerar de que maneira a obra era realizada. De que maneira a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia na cidade de Éfeso, que era uma grande cidade e estava envolvida por obras que hoje também nós combatemos, obras também que hoje nós resistimos. Vamos observar, então, de que maneira a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Antes da palavra crescer e prevalecer, é necessário que ela seja implantada. De outro modo, como que ela vai crescer? Como é que ela vai prevalecer? Então, primeiramente, a palavra de Deus foi plantada. Caso contrário, ela não poderia crescer. Ela foi plantada através de um ministério ousado que proclamava abertamente a palavra de Deus e defendia a verdade que era anunciada. Vocês podem acompanhar a leitura comigo a partir do versículo 8. Vejam só como a palavra de Deus era implantada. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não observassem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Vejam só que interessante, quando nós lemos estes versículos. A palavra era anunciada ousadamente. Não havia receio de se falar da verdade. Não havia também o porquê retroceder, quando eles estavam na ousadia que o Espírito Santo concedia para que eles proclamassem a palavra do Senhor. Desta maneira, a palavra crescia poderosamente e prevalecia. Então, meus queridos irmãos, precisamos centrar a obra de Deus com esta perspectiva. Não podemos nos eximir da responsabilidade de falarmos ousadamente da palavra de Deus. E temos todas as garantias, porque Deus honrará aquilo que Ele diz. Não temos que ter receio, precisamos falar ousadamente acerca do Evangelho, pois Ele tem poder para transformar as pessoas. Ele tem poder para reorganizar a vida das pessoas. Por pior estágio em que as pessoas se encontrarem, nós temos uma mensagem capaz de ajeitar a situação para que estas pessoas elas possam ter a oportunidade de viverem na presença de Deus. Vamos anunciar com ousadia. Vamos confiar que a palavra de Deus
tem poder. E vamos defender a verdade que nós anunciamos, sem qualquer receio. Mas é interessante que quando isto acontece, é natural que surja a oposição. Não vamos ficar bonitinhos na história. Nós vamos sofrer a oposição. E sabem por quê? Porque o inimigo não ficará quieto. O inimigo sempre estará à disposição para colocar obstáculos à obra do Senhor. Nós, se ficarmos quietinhos no nosso canto, certamente não vamos despertar muito a sua atenção. Mas quando nos dispormos nas mãos do Senhor para servi-lo, vamos atrair uma forte oposição. É por isso que devemos estar preparados. Surgiu então a oposição. E a oposição surgiu sutilmente. Surgiu através de uma imitação fraudulenta das coisas de Deus. Notem comigo o que diz o versículo 13. Ora, também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O inimigo sutilmente começou então a usar estas pessoas para que elas praticassem fraudulosamente aquilo que o apóstolo Paulo estava praticando. Para confundir as pessoas. É uma forma de oposição, principalmente nos nossos dias. Outrora, a igreja era perseguida com espada. Hoje, a perseguição tomou uma outra forma. Ela vem disfarçada com o manto da religião. Desta maneira, ele consegue muito mais sucesso do que outrora, quando os crentes eram perseguidos e mortos ao fio da espada. Quando os crentes eram lançados na arena para serem despedaçados por feras famintas. Mas ele percebeu que aquela tática não resolveu muito, porque parecia que a cada gota de sangue que era derramada de um cristão, brotava milhares de outros cristãos. Quanto mais cristãos eram mortos e perseguidos, mais surgiam cristãos, mais pessoas eram atraídas para o amor de Cristo devido àquela coragem que eles tinham. Hoje ele mudou a tática. Ele faz oposição à palavra de Deus, mas usa imitações fraudulentas das coisas que muitas vezes nós estamos realizando. Precisamos tomar muito cuidado. Temos que estar atentos para isto. Minha mãe sempre repetia um provérbio para mim: meu filho, tome cuidado, porque nem tudo o que reluz é ouro. A palavra de Deus era implantada desta maneira. Surgiu esta oposição através de uma imitação fraudulenta das coisas de Deus, mas também enfrentamos oposição aberta. Pessoas que fazem oposição à verdade que nós pregamos, e elas tentam resistir a esta verdade, colocando as suas formas de pensar. Isto é necessário. Não foge à regra. A oposição sempre será um sinal necessário. Sabem por quê? Porque Deus não trabalha por muito tempo sem que o diabo também trabalhe. Mas diante de qualquer oposição, seja aberta, seja simulada, nós devemos resistir. Por uma única razão: estamos com a verdade. Não temos o que temer. Deus sempre estará ao lado da verdade. Sempre estará à frente de uma igreja que anuncia a palavra de Deus. Desta maneira, a palavra de Deus era implantada. E como ela crescia? Crescia numa igreja em que se preocupava em formar pessoas para que elas estivessem dispostas em trabalhar. Servia desta maneira para que a obra do Senhor prosseguisse. Vejam só no versículo 9 deste mesmo capítulo.
Atos 19, 12. Ou melhor, Atos 19, versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos. Esta expressão é significativa. Paulo se preocupava com a formação de obreiros que estivessem em condições para anunciar a verdade. Não só condições de estratégias, não só condições técnicas, teóricas, mas principalmente com uma vida que correspondesse com aquilo que eles estavam anunciando. Diante de uma vida que corresponde com a verdade que nós anunciamos, não há poder que resista. Não há poder que prevaleça. Então a nossa vida deve corresponder com aquilo que nós abraçamos como fé, abraçamos como estilo de vida, abraçamos como modo de agir, proceder e pensar. Desta maneira, a palavra crescia poderosamente, de tal modo que houve conversões espetaculares. As pessoas vinham abertamente confessando os seus pecados. Neste sentido, será que a palavra de Deus está crescendo entre nós? As pessoas sentem profundamente a vida indigna que muitas vezes estão vivendo e arrependidas, elas se quebrantam diante do Senhor quando estão diante da palavra. Vejam só que interessante como a palavra de Deus crescia. Na continuação do texto, nós lemos de um modo muito claro que a palavra tocou profundamente nos corações daquelas pessoas. Versículo 18. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e revelando seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Desta maneira, assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor sempre crescerá, porque é uma semente viva. A menos que nós a impeçamos através das nossas morosidades, através da nossa falta de compromisso, através do nosso envolvimento com o Senhor, ela sempre crescerá, porque é uma palavra viva. Não só crescerá, como também prevalecerá, como nós lemos no versículo 18. A luz do Evangelho mostra a culpa. A luz do Evangelho revela o estado de vida em que a pessoa se encontra. E quando esta mensagem é anunciada, revestida com o poder do Espírito de Deus, as pessoas, elas irão ser tocadas profundamente. Elas tomarão, sem dúvida alguma, uma decisão de mudar de vida, de confessar os seus pecados, de reconhecer que são culpadas e terão uma oportunidade de vida nova. É desta maneira que a palavra de Deus prevalecia. Nesta cidade, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aconteceram até mesmo mudanças sociais. Como consequência desta obra que foi realizada, o comércio de talismãs e de amuletos que eram vendidos em torno do templo de Diana caiu drasticamente. Uma outra consequência também, nós percebemos que houve uma significativa redução do número de adoradores que iam para esse templo adorar a deusa Diana. Meus irmãos, nós precisamos crer que a palavra tem poder para prevalecer, ao ponto de mudar a vida de uma pessoa, mas também mudar socialmente uma localidade. Desta maneira, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. As pessoas vinham
abrindo os seus corações para a palavra do Senhor, de modo que uma destruição foi realizada voluntariamente. Eles jogaram para o lado de fora de suas casas livros, todos apetrechos que se relacionavam com artes mágicas, com a idolatria, com tudo o que mantinha um vínculo com as obras das trevas. E foi isso que deu peso ao testemunho destes que se converteram. Eles romperam toda a ligação com qualquer coisa que pudesse mantê-los vinculados com aquilo que não mais condiz com as coisas de Deus. É desta maneira que a palavra deve prevalecer. Quando estamos realizando uma campanha desta natureza, precisamos ter esta consciência. Precisamos agir dentro deste espírito para que realmente venhamos experimentar o mesmo progresso como estes crentes experimentaram no passado. Vamos implantar a palavra de Deus, vamos permitir que ela tenha todas as condições para crescer, e ela vai prevalecer, e certamente será uma bênção a obra que estaremos realizando. É tempo abençoado quando temos esta oportunidade de contribuir com missões. É tempo abençoado numa alma, em uma família, em uma igreja, na vida de paz, quando a palavra de Deus cresce e prevalece poderosamente. É um tempo abençoado quando se vê pessoas que estão debaixo de pecados, deixam estes pecados, deixam os seus erros e buscam a Cristo. É um tempo abençoado. É um tempo abençoado quando homens abandonam os seus vícios, os seus prazeres sensuais e passam a ler a Bíblia e a participar dos cultos. É um tempo abençoado. Isto denota que a palavra de Deus está crescendo poderosamente e prevalecendo sobre tudo aquilo que não corresponde com a vontade de Deus. É tempo abençoado, como aconteceu nesta fase da igreja, quando nós, iluminados pela palavra, cortamos toda a ligação com todas as coisas que destroem a santidade na vida do cristão e também quando destroem aquilo que está amarrando as pessoas que se decidiram por Cristo a se comprometer com o testemunho cristão. É um tempo abençoado e nós devemos experimentar este tempo abençoado, permitindo que em nossa vida, na vida de nossa igreja, em nossa família, a palavra de Deus cresça e não somente isto, mas prevaleça, para que o testemunho do cristão seja notório e todos possam ver que a palavra de Deus faz uma enorme diferença quando a acolhemos em nossos corações. É tempo abençoado e desta maneira, então, nós vamos abrir a campanha de missões estaduais. E por que realizar a obra de campanha missionária no estado de São Paulo? Porque no estado de São Paulo há crianças abandonadas na rua e de quem elas não receberá nenhum cuidado. Quem cuidará destas crianças?